Os delegados da Superintendência de Homicídio, juntamente com o delegado regional de Bacabal, irá dar uma entrevista coletiva. Eles que estão à frente das investigações do caso do comerciante que foi encontrado morto depois de ser levado pelos policiais militares. O inquérito foi fechado hoje e ele vai dar essa entrevista coletiva justamente para falar a respeito de todo o apanho do caso, de toda a investigação e do trabalho que foi feito até o inquérito ser concluído. Da Secretaria de Segurança para apresentar o resultado final dessa primeira fase, a investigação do homicídio de Marcondes da Silva Nascimento. A gente teve o homicídio de Zé Ribamar Neves Leitão. Eu vou passar a palavra aqui ao Dr. Renato, que é o regional, e que esteve conosco nesses 10 dias, desde o auto de prisão em flagrante, dia 2 de 2 de 2021, quando determinados pela Polícia Civil, o delegado-geral do André Gossain, a SHPP veio para trabalhar junto com a Delegacia Regional de Bacabal para que fosse feita essa investigação. A seguir, o Dr. Jeffrey, que é o chefe do Departamento do Interior, poderá dar mais detalhamento sobre a investigação policial. Bem, a 16ª Delegacia Regional de Bacabal prestou apoio logístico à Delegacia de Homicídios, que com a sua especialidade pôde concluir o inquérito policial. Então fizemos só essa cooperação como órgãos da Polícia Civil a fim de elucidar todo o ocorrido e com o final indiciamento dos responsáveis pelo ato criminoso. Boa tarde. No dia 1º de fevereiro de 2021, policiais militares do Serviço de Inteligência da Polícia Militar levaram as duas vítimas, supostamente investigando um crime de furto e, respectivamente, de receptação de semoventes, no caso de carneiros. Ainda naquele dia, diligências iniciais preliminares já foram desenvolvidas pela Delegacia Regional de Bacabal. Entretanto, o corpo da vítima, no caso do Marquinhos, ainda não tinha sido localizado. Inclusive, a gente ainda tinha esperança de que ele fosse encontrado com vida. Com o encontro do cadáver, isso já no começo da manhã do dia 2, a Delegacia Geral de Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública determinaram a Superintendência Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa que encaminhasse equipes para que imediatamente se deslocasse aqui para Bacabal e dessem seguimento nas investigações já iniciadas aqui pela Delegacia Regional. Isso foi feito. Uma equipe veio de helicóptero e outras por terra. E já lá no começo da manhã nós iniciamos as investigações. Inicialmente ouvimos testemunhas, ouvimos os relatos da Polícia Militar, as informações que já existiam aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Fizemos a vistoria na cena, no local onde o corpo da vítima que faleceu foi encontrado. E nesse momento, em razão dessa situação, o subcomandante do 15º Batalhão deu voz de prisão e apresentou aqui na delegacia os 5 policiais suspeitos da prática desse crime. Também foram apresentadas as 5 armas de fogo, os quais eles utilizavam em serviço, bem como os 3 veículos que eles utilizaram em toda essa situação, desde o momento em que a primeira vítima foi levada de uma fazenda aqui em Bacabal até o término, quando infelizmente o corpo da vítima foi encontrado lá em uma zona rural do município de São Luís Gonzaga. Então, em razão de todos esses elementos, nós vimos que existiam perfeitamente os elementos para a elaboração do auto de prisão em flagrante. E assim foi feito, no dia 2. Todos os suspeitos foram autuados em flagrante, inicialmente na tipificação de
homicídio, né, e ocultação de cadáver, homicídio qualificado, né. No transcorrer da investigação, né, nós conseguimos coletar imagens, provas materiais, testemunhais, né, que robusteceram, né, essa tese, e aí essa tipificação ela foi alterada já no relatório final, que já foi produzido, né? E aí os suspeitos foram indiciados, né, por abuso de autoridade, tortura seguida de morte, fraude processual e ocultação de cadáver, né? Na data de hoje, tendo em vista que, como foi lavrado um auto de prisão em flagrante, é uma imposição legal, nós temos que concluir e encaminhar o procedimento ao Poder Judiciário em, no máximo, 10 dias. Isso é uma imposição legal, né? Gostaríamos de ter mais alguns dias para aprofundarmos ainda mais a investigação, mas a lei nos obriga a encaminhar o procedimento em até 10 dias. E isso foi feito agora por meio de malote digital, né? Atendendo normas sanitárias, né? Do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? Então foi encaminhado via eletrônica e o físico do inquérito policial aqui se encontra e posteriormente será encaminhado. Ele contém aproximadamente 400 laudas, né? Onde descreve totalmente a dinâmica de como tudo ocorreu, né? Então os suspeitos foram presos, autuados em flagrante, o Poder Judiciário homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, e em seguida os mesmos foram encaminhados ao comando do 15º BPM, né, para ficarem lá aguardando o pronunciamento da Justiça. Em seguida eles foram encaminhados para o medida de segurança e tendo em vista a situação, encaminhados para o presídio conhecido como Manelão, lá em São Luís, onde lá eles aguardam, né, até o ulterior deliberação da Justiça. Projeto, só acrescentando, né, quanto à vítima Sérgio Ribamar Neves de Campo, ainda há tentativa de homicídio, né? Tentativa de homicídio, exatamente. Ainda mais, a tentativa de homicídio, né, praticado contra a vítima José de Ribamar, tendo em vista que foi esclarecido nos autos, através das provas testemunhais e outras, né, de que os autores, após torturarem a vítima, o Marquinhos, no intuito de colher informações acerca da receptação pela parte dele dos carneiros, que pertenceriam a um dos suspeitos, né? Essas pessoas torturaram e nessa situação essa tortura evoluiu para a morte. Segundo a testemunha, né, e vítima também, ela presenciou quando os suspeitos tentaram reanimar, né, mas sem sucesso, a vítima através de massagem cardíaca e respiração boca a boca. Depois que perceberam que aparentemente a vítima teria falecido, aí eles resolveram, né, piorar a situação, né, tentando, através de uma fraude processual, né, simular um confronto, né, numa zona rural, e para que, vamos dizer assim, a autoria da tortura seguida de morte, né, recaísse, né, sobre esses supostos pessoas que teriam entrado em confronto, né? Nas declarações da vítima, do José de Ribamar, ele informa que depois que eles simularam tudo isso, né, aí eles informaram que, infelizmente, ele também teria que morrer, porque ele era uma testemunha, né, uma prova viva, né, de toda essa situação criminosa, né, e aí resolveram executá-lo. Mas, né, a mão de Deus, né, tocou, né, e o revólver utilizado por um desses suspeitos, como a gente chama na gíria, né, bateu o catolé, né? E aí, nesse momento, ele conseguiu empreender fuga e passou vários dias na mata, né, vindo, né, aparecer, como todos aí da imprensa já sabem, né? E aí ele descreveu com detalhes como tudo ocorreu, desde o momento em que ele foi levado lá da fazenda, né, até a fuga dele, né, lá na zona rural do município de São Luís Gonzaga. Nós não contamos, mas acreditamos que 30 a 40 pessoas, né? Fora as requisições de provas materiais, vistorias, né,
relatórios de inteligência e outros elementos de investigação que ainda estão em curso. Delegado, eu sou o Fábio Costa, do Acontece.news. A perícia chegou a apontar qual arma, de quais policiais saíram as balas que mataram o comerciante? Veja bem, nós temos duas situações. A vítima, José de Ribamar, em suas declarações, informa que a arma utilizada foi um revólver. Não sejamos ingênuos, né, em acreditar que uma daquelas armas, né, foi a utilizada no crime. Entretanto, né, essas armas, as 5 armas que foram apresentadas pelo Comando 15º PPM, foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística, juntamente com um projeto de arma de fogo retirado do corpo da vítima, para que esse material fosse examinado e mais importante, que fosse feito o confronto balístico, para que o ICRIM possa responder se aquele projétil retirado do corpo da vítima partiu ou não de um dos canos das armas apresentadas para exame. A bala que atingiu, o Marquinhos atingiu o tenente dele. Qual o calibre? O projétil que atingiu a panturrilha do tenente Pinho transfixou, né? Quer dizer, ela teve uma entrada e uma saída. Então esse projétil não foi arrecadado, né? Já o projétil que atingiu o abdômen, né, em trajetória descendente, né, no corpo da vítima, né, esse foi retirado pelo médico legista que veio de São Luís especialmente para fazer esse exame de necrópsia. Essa investigação, delegado, a gente sabe que, né, todo um trabalho foi feito, e perguntas que chegam. Será que pode existir outros policiais que estavam também atrás do Ribamar, na mata? Essa informação já está sendo averiguada pela polícia, no envolvimento de outras pessoas? Tudo isso foi feito, né? Várias pessoas foram ouvidas, policiais, pessoas moradoras nas proximidades também foram ouvidas, né? E como eu disse, isso é a primeira parte, né? Quer dizer, é o caderno inquisitório que está sendo encaminhado agora. Outros elementos de informação serão colhidos no transcorrer do processo, que poderão e deverão ser requisitados tanto pelo Poder Judiciário como pelo Ministério Público. Complementando o que o Dr. Jorge falou sobre essa questão dos problemas, realmente no dia seguinte ainda houve incursões, né, de parte da tropa, mas a gente vê que, com base na informação falsa passada pela equipe, né, eles estariam procurando supostos, né, criminosos, né, e que foi relatado pelo próprio Zé Ribamar, né, mas a gente não tem elementos que possam dizer que esses policiais estavam mancomunados com a primeira equipe. Realmente fizeram, inclusive, se recordam que apareceu uma foto de um corpo, né, alguns dias depois do fato, e a equipe do comandante Paulo Marcos esteve lá todo dia fazendo buscas, né. Então o próprio Zé Ribamar pode ter se deparado com essas equipes também, né. Então a gente não tem até, no momento, nenhum elemento de convicção que existia um grupo de policiais fora aqueles, né, que estavam no suposto confronto, né, que foram iniciados, a busca especificamente de Ribamar. Okay? Os policiais, depois que eles chegaram a relatar alguma coisa, ficam sendo calados por momentos. Os policiais, depois de cientificados de seus direitos constitucionais, principalmente o de permanecer calado, né, eles, na presença de seus advogados, unanimemente, todos os 5, disseram que se reservavam ao direito de permanecerem calados e que só se pronunciariam em juízo. O inquérito foi encerrado nessa primeira parte, neste momento. Ele já foi encaminhado eletronicamente para a comarca de São Luís Gonzaga, né? E a Superintendência Estadual de Homicídio e Proteção da Pessoa e a Delegacia Regional de Bacabal ficarão aguardando as determinações, tanto do Poder Judiciário, como as requisições eventualmente solicitadas pelo Ministério Público. Entretanto, como eu já falei, provas periciais estão sendo realizadas, né? Porque os exames periciais foram feitos. Agora, os laudos, eles demoram um pouco, né? E à medida que eles forem chegando, a gente vai juntando e encaminhando ao Poder Judiciário, para que possa ser juntada a investigação. O delegado da Polícia Civil, na investigação, conseguiu
obter informações com relação ao fundamento das informações que seria o roubo de carneiro. Essa versão ela é confirmada? Nós não temos nenhuma outra versão até o presente momento, né? Através dos elementos já contidos nos autos, inclusive as declarações de uma vítima, que é testemunha ocular de tudo que ocorreu, né? É que desde o momento em que foi levado, que a história desses suspeitos é de que eles queriam reaver carneiros que haviam sido furtados uma semana antes desses eventos, né? Que teriam sido furtados de uma fazenda de propriedade do sogro de um dos suspeitos, né? Então, e também através de outras testemunhas e tal, nada foi constatado que houvesse uma outra conotação a esse respeito, né? Então, assim, a priori, né, a motivação teria sido exatamente essa, a localização desses supostos carneiros furtados. A fazenda onde foi furtado esse carneiro, porque era é uma fazenda aqui na zona rural aqui de Bacabal. Levaram Marquinhos na segunda-feira. É uma fazenda aqui da zona rural. Estrada da Bela Vista, bairro Cajueiro. Delegado, essa operação, o comando tinha conhecimento ou era uma investigação paralela desses policiais? Pelas informações já contidas nos autos, e volto a afirmar, se o comando da Polícia Militar não nos tivesse dado o apoio que deu, acreditamos que até a gente nem conseguisse chegar a esse patamar da investigação, né? Então o comando deu vamos dizer assim, todo o apoio, né, para que a gente pudesse desenvolver perfeitamente essa investigação. Então ela foi totalmente autônoma, né, sem interferências, muito menos da Polícia Militar. Na verdade, ela foi muito além, né? O comando da Polícia Militar fez todo o possível, né, para que essa investigação fluísse da melhor maneira. E até esse presente momento, né, nós não temos nenhuma informação de que... Qual foi a pergunta? Que os policiais militares do comando tinham conhecimento dessa operação. Não existe nenhuma informação a esse respeito. Todos os elementos que estão nos autos indicam que foi uma operação particular, inclusive de interesse particular, né? Porque na verdade eles estavam trabalhando em prol deles mesmos, aliás, de um desses suspeitos, que seria proprietário desses carneiros, né? Então essa operação foi totalmente sem o conhecimento, né, do comando da Polícia Militar, e mais, a meu ver, ilegal, né? Porque a priori, né, esses carneiros teriam sido subtraídos, né, alguns dias antes. Isso significa que não existia flagrante delito, e muito menos ordem judicial para que essas pessoas fossem conduzidas, né? E se fossem conduzidas, deveriam ser imediatamente apresentadas na Delegacia Regional aqui de Bacabal, que infelizmente não ocorreu. Delegado, o dono da fazenda chegou a ser ouvido? O dono da fazenda chegou a ser ouvido? Ainda não foi ouvido, né? Essa pessoa foi intimada, mas negou-se a comparecer. Mas aí as medidas legais serão tomadas. Importante frisar que não houve registro de ocorrência em relação ao furto dos carneiros, tá? E aqui, corroborando o que já foi dito, a Polícia Militar prontamente, né, apresentou as armas dos policiais, apresentou os próprios policiais e os carros que haviam sido utilizados por eles nessa ação. Esses 26 carneiros, você conseguiu obter informações só para a gente entender melhor, seria do Tenente Pinho em parceria com o Gilberto? Segundo a vítima, José de Ribamar, né, esses carneiros seriam de um dos suspeitos, que estaria guardando, né, como vocês falam aqui, engordando os carneiros para posteriormente serem vendidos, né? E seriam 26, mas que na verdade, 27 carneiros na verdade, mas que teriam desaparecido 6 carneiros. E esse teria sido o móvel de toda essa situação trágica que ocorreu aqui.